A fé tem importância central na solução dos problemas da vida, porque você e eu fomos criados a fim de sermos enchidos com fé. Quando nos enchemos com a fé que vem de Deus, estamos a caminho de nos tornarmos o povo que Deus queria que fôssemos. Contudo, ao bloquearmos e impedirmos o fluxo e crescimento da fé em nossa vida, ergue-se uma frustração espiritual e pessoal. Esse bloqueio amplia quaisquer outros problemas que tivermos. Funções da fé. Fé, segurança confiante dada por Deus, opera de 3 maneiras na vida do crente. O conhecimento de Jesus e da palavra de Deus formam a base para a dedicação a Cristo. Mas é com a fé que principiamos a nossa vida em Cristo, e esta fé é que dá início ao caminhar cristão. É com esta fé que nós vamos avante, caminhando, tendo fé no Deus Todo-Poderoso e acreditando na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas o simples adentrar a porta da fé não é suficiente. Também precisamos desenvolver a vida cristã. Os cristãos imaturos jamais ousam participar de uma aventura do viver cristão mais profundo. A vida cristã madura exige que a fé se desenvolva, pois a fé profunda e genuína leva a um caminhar mais profundo com Cristo. E este é o segundo tipo de fé, a fé que vem do desenvolvimento. Terceiro, é somente por meio da fé que podemos receber milagres. Não é preciso ir muito longe para ver que nosso mundo está repleto de necessidades. Por meio da fé podemos liberar o poder de Deus para satisfazer a essas necessidades. É esta a fé que opera milagres. Centenas de pessoas, percebendo a importância da fé, têm me perguntado: como é que posso aumentar a fé? Esta pergunta é de interesse a todos os crentes que pensam, pois o verdadeiro povo de Deus é gente de fé verdadeira. Mas somos impacientes e queremos que a nossa fé se amplie de imediato. Somos irresponsáveis. Queremos que Deus dê o aumento e não precisemos cooperar com Ele para qualquer mudança resultante. Somos ignorantes, desejamos prosseguir no mundo da fé sem aprender a sua linguagem. A importância da linguagem da fé. A linguagem permite-nos comunicar. É um canal para ideias, pensamentos e sentimentos. A linguagem também molda a nossa vida, afetando a maneira pela qual pensamos e nos comportamos. A fé e a linguagem estão intimamente ligadas, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. As palavras confirmam a validez da fé humana. A confissão contínua de fé na palavra de Deus é a base da linguagem da fé. Linguagem esta que deve expressar-se diariamente em nossa vida. Praticada adequadamente em sinceridade, essa linguagem deve produzir uma mudança miraculosa em nosso viver. A linguagem pode levar outros a dedicarem-se a Cristo, pode desenvolver nossa própria vida espiritual e pode liberar o poder de Deus a fim de realizar milagres. Um dos exemplos mais claros da linguagem da fé em operação pode ser visto no Salmo 23, um cântico de Davi, o rei pastor. Mediante o estudo deste salmo, podemos começar a compreender melhor a linguagem da fé, linguagem que deve expressar-se nos tempos de normalidade, nas épocas de perigo e na presença de inimigos. Nos períodos normais, há um dito no exército que afirma que todo soldado numa trincheira crê em Deus,
Mas a fé no divino é necessária a todos, não apenas aos que enfrentam perigo de morte. Precisamos de fé em nosso dia a dia, precisamos usar a linguagem da fé ainda que ao nosso redor tudo esteja normal. Davi exemplificou esse fato na primeira porção do Salmo 23, quando disse: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23, versículo 1. Começa ele. Davi conhecia a soberania e a graça de Deus nos tempos de normalidade. Você e eu devemos fazer o mesmo. Hoje mesmo devemos fazer confissão contínua da grandeza de Deus, da abundância de Deus para conosco, dando-lhe glória por ela. Aqui está o segredo da linguagem da fé: permitir que a glória de Deus resplandeça com grande brilho. A primeira parte do Salmo de Davi é pertinente a 3 esferas distintas: física, espiritual e social. A esfera física. No reino da vida física, Davi declarou: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes." Salmo 23, versículo 2. Quando as ovelhas se deitam em pastos verdejantes, tal indica que tem tudo de que necessitam e que estão satisfeitas. Somos as ovelhas e o nosso pastor é o Pai Celestial. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes da restauração. Aqui, Davi usa a linguagem da fé a fim de pintar um quadro de paz, uma expressão da bondade de Deus. Diariamente, você e eu devemos fazer esta mesma declaração. Muitos têm a tendência de fazer declarações negativas. Falam continuamente de quão mal vão seus negócios, de como a situação econômica piora cada dia. Essas declarações negativas, contudo, não os ajudarão. Por meio delas, trazem o poder destrutivo para suas vidas. Em vez de declarações negativas, devemos fazer confirmações, confissões de criação, confissões de vitória, confissões de abundância. Veja a si mesmo descansando nos pastos verdejantes de seu negócio ou do seu emprego e verifique a satisfação que há de receber. Alimente a sua alma com a linguagem da fé, visualizando as provisões diárias de Deus. Então, como Davi, proclame todos os dias que você está satisfeito nos pastos verdejantes de sua vida. Esfera espiritual. A seguir, Davi, vitoriosamente, afirmou que Deus leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 23, versículo 2. Ao ler esta afirmativa bíblica, a pessoa pode sentir bênção espiritual, satisfação e paz no coração. Esta frase tipifica a inteireza abençoada do Espírito Santo, uma plenitude adequadamente simbolizada pela linda figura de águas de descanso. Quando a pessoa confessa os pecados a Deus, ela é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a fonte da vida, o precioso e maravilhoso Espírito Santo de Deus, muda-se para o centro do seu coração e aí faz morada. Se a pessoa continuar a orar e procurar a Deus a fim de encher-se do Espírito Santo, Cristo a batizará nele, encher-lhe-á o coração até transbordar. Se você deseja que a linguagem da fé tenha poder em sua vida, é preciso permitir que esse versículo se torne realidade. Espiritualmente, permita que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo,
te leve para junto das águas de descanso da plenitude no Espírito Santo. Então a sede de sua alma será satisfeita. Você receberá poder para servir a Deus com milagres poderosos e confiança. No ministério e serviço do Senhor, você se tornará mais rico e mais frutífero. A esfera social. Quando Davi afirmou: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, no Salmo 23, versículo 3, ele dirigiu a linguagem da fé para a vida social. Em meio à lufa-lufa da vida de nossa sociedade moderna, nossos corações muitas vezes ficam perturbados e nossas almas sentem-se murchas. Às vezes quase achamos que não vale a pena o esforço de vencer o dilúvio torrencial dos erros, tão forte é a sua influência. É justamente a esta altura que a linguagem da fé nos dá a chave da vitória. Podemos dizer em voz alta com Davi: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Isto mesmo, você pode dizer por meio da fé no Deus Todo-Poderoso: o Senhor refrigera a minha alma. Quando você estiver passando por lutas, provações ou algum momento em que a sua fé quiser esmorecer, declare: o Senhor refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça. Ao repetirmos estas palavras, sentimos força e conforto surgirem em nosso interior. A miúde, ao enfrentarmos o desafio de um mundo pecaminoso, sentimos-nos impotentes. Circunstâncias adversas e tribulações do presente tentam prender-nos. Começamos a nos sentir fracos em nossa própria carne. Então, embora não possamos levar uma vida vitoriosa por nossa própria determinação e força, a Bíblia, a Palavra de Deus, nos afirma que Deus, o Todo-Poderoso Deus, Ele renova a vida dentro de nós. Ele nos ajuda e nos leva pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Afirme e declare tal fato. Fale a linguagem da fé em seus contatos sociais. Quando estiver perdido ou perdida no pântano do pecado e do erro, diga em voz alta: o Senhor me conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Repita-o, deixando que a palavra de Deus saia para lutar por sua vitória. Use a linguagem da fé a fim de ganhar as batalhas da esfera social. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.